Olá, tudo bem? Seja super bem-vindo ao meu curso de neuromarketing. É uma honra ter você aqui comigo, um grande prazer. E eu quero que você aproveite muito esse curso, que tem bastante dicas, coisas muito legais, atuais, que eu trago para você poder você usar no seu dia a dia. Quero agradecer. É um prazer enorme ter você e mais milhares de pessoas que estão super interessadas e começando esse curso. Vamos lá, então? Olha só, nós vamos começar pela biologia do comportamento humano e de consumo. Por quê? Porque primeiro você precisa entender que existem sistemas que... Puta que o pariu. E aí, tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você por estar aqui comigo neste curso de neuromarketing. É uma honra ter você comigo. Milhares de pessoas também estão assistindo esse curso. E eu tenho, assim, um prazer enorme em dar essas boas-vindas e agradecer você por vir conversar sobre neuromarketing. Tenho muita informação, nós vamos bater muito papo nessas aulas todas para que você aprenda o neuromarketing. Não só isso, coloque em prática o neuromarketing. Nós vamos começar pela biologia do comportamento, que é uma teoria minha, porque eu tenho essa implicância que eu digo. Né? Porque, na verdade, o neuromarketing ele é localizacionista. Ele olha as áreas cerebrais e vai dizer que áreas se ativam. Mas, como eu disse e sempre digo, eu gosto de saber da motivação. O que me interessa não é o comportamento em si. Isso até a psicologia pode descobrir. O que me interessa é a motivação. O que provoca o comportamento? Então, quando eu estudava neuromarketing, eu fui notar que algumas coisas provocavam o cérebro. A química orgânica, os neurotransmissores, os hormônios, a pele. E aí eu fui investigar esses sistemas. Porque não bastava eu entender que área do cérebro se ativa. Porque aí você tem que fazer uma ressonância magnética ou um exame de eletroencefalograma. Quando você passa a entender a motivação, os sistemas, você não precisa. Você vai entender o que motiva o ser humano. E, de novo, o que motiva a espécie. Então, é padrão. Vai motivar a maioria das pessoas. Você vai ter algumas exceções, claro. Mas a maioria das pessoas são ativadas da mesma maneira, porque nós somos da mesma espécie. Então, nós vamos começar com os sistemas. Né? Eu vou passar 4 aulas conversando com você sobre os sistemas orgânicos para depois a gente entrar no neuromarketing em si. Porque eu acho fundamental que você entenda o que faz o cérebro agir. Tá? Vamos lá? Então, a primeira coisa é que você precisa entender os princípios biológicos do comportamento. Né? Eu não me conformo, por exemplo, de alguém dizer, olha, olhei essa planta e entendo essa planta. Não é verdade. Você só entende a planta se você estudar biologia, porque é um ser vivo. Se você estudar botânica, a mesma coisa vale para um animal. Você só vai entender um animal se você estudar biologia, se você estudar zoologia, etologia, que é o estudo do comportamento animal. Né? E aí vem a minha pergunta. Por que que você estuda o comportamento humano sem estudar a biologia se somos também seres biológicos? De onde você tira isso? Quer saber? É por isso que as pesquisas de mercado dão errado. Porque, na verdade, espera-se que o sujeito diga, né? Ou com observação, ou ele falando, ou respondendo um questionário. É isso que se espera. Que as pessoas digam o que elas sentem, o que elas não sabem, o que elas não têm a menor ideia, porque tem aí emoções que elas não têm muita percepção das emoções, tem os instintos que elas não fazem a menor ideia que os instintos estão agindo. É como você construir um prédio, colocar uma barra de aço, e essa barra de aço ela vai se expandir a uma certa temperatura. Né? Ou vai voltar ao normal. Se você não souber disso, que são os princípios básicos do comportamento daquele objeto, que ele vai se comportar, porque comportamento é físico, né? A expansão é uma propriedade física, então ela vai se comportar e você não vai perceber. Você derruba o prédio.
De novo, então por que o ser humano você não precisa entender a química orgânica? Por que você não precisa entender de anatomia? Por que você não precisa entender dos sistemas? Como estudar um ser biológico negando a biologia? É isso que o marketing faz. Ele estuda psicologia, ele estuda antropologia, ele estuda sociologia, mas não olha para a biologia. É o cúmulo isso para mim, não faz sentido algum. Não é para você eliminar as outras ciências. Elas são fantásticas, mas nós precisamos trazer a biologia para o marketing. Porque tem muita coisa que é interno. Por exemplo, se eu falo para você, imagine agora um quarto, uma mulher deitada numa cama de cetim, o lençol é cinza, ela está num quarto que tem umas janelas enormes, grandes, o quarto tem um teto alto, bonito, tradicional, aquele quarto decorado de maneira tradicional, e tem duas janelas enormes que estão abertas, e aí vem um vento, né? Dá para você ver o luar, o vento bate, mexe com as cortinas e chega até a mulher e arrepia o pelo dos braços dela e ela vira na cama. Viu? Você imaginou a mulher, a cor do cabelo dela, a cama, o lençol de cetim, você imaginou o vento, você imaginou a cortina balançando, até as janelas altas você imaginou. Só que eu não te mostrei nada. Eu não mostrei nada para ti, você não viu nada, mas você sentiu tudo. Sabe por quê? Porque às vezes a motivação vem de dentro. Eu provoquei isso em você. Eu provoquei que você pensasse nisso. Então, o estímulo foi externo, mas a construção foi interna. Então, como é que dá para você imaginar o que o sujeito está pensando? Como é que você faz pesquisa de comportamento do consumidor? Não dá para fazer. Tem que estudar biologia, não tem volta. Nós não vamos mais conseguir estudar marketing sem estudar biologia. Aliás, quando eu comecei, esse foi o grande problema. Eu ficava pensando, por que uma empresa faz tanta pesquisa de mercado e os produtos não vingam? Né? De 100 produtos lançados por ano, 90% falha. Por que, se foi feita pesquisa de mercado, são grandes produtos de grandes empresas? Me explica. Por que falha? Porque não pesquisaram a biologia. Porque não olharam internamente. Né? Porque não sabem as motivações internas. E ficam perguntando, insistem em perguntar. Nós vamos ter que acrescentar a biologia nos nossos estudos. E é isso que nós vamos fazer exatamente agora. O humano é um ser biológico, perfeito? Então, feito de átomos, dele surgem as moléculas, que formam o DNA, que constrói o cérebro, que é o órgão de comportamento. É o órgão que gera comportamento. É o cérebro. E aí vem o marketing e diz, não, eu não preciso entender do cérebro. Que maluquice é essa? Como pode ser? Né? É você estudar o seu objeto de estudo, você estuda tudo menos o objeto, menos a constituição do objeto. Como se eu estudasse o computador que eu estou aqui na frente e negasse estudar ele por dentro. Não, eu só preciso olhar para o computador e eu vou saber consertar, eu vou saber como ele está. Não, está errado. Você tem que saber das propriedades dele. Olha só, as ciências sociais estudam como a gente se agrupa, estudam como a gente aprende. Só que, na verdade, nós só somos sociais porque somos biológicos. Nós somos animais sociais. Como é a zebra, como é o gnu, como é o leão, como são as araras, seres sociais. Nós vivemos em bandos. Somos animais que precisam viver em bandos. É só você perceber o mendigo. Ele fica lá fora. Ele passa frio e morre de fome. Por quê? Porque ele foi excluído do bando. O bando tem uma influência enorme. Vamos conversar bastante sobre isso. Mas você é social porque é biológico. Então, antes de ser social, você é biológico. O cultural. Nós temos duas formas de aprendizado. O aprendizado ontogenético, que é aquele que se dá quando você é formado no útero da sua mãe, e depois pela vida toda. O aprendizado que você tem durante a vida. Só que existe um aprendizado chamado aprendizado filogenético, que é o aprendizado da espécie. Você
nasce já com um monte de informações no seu cérebro, que vem da sua espécie, que vem no DNA, que vem nos seus genes. Por exemplo, quando o neném chora, é exatamente isso. Como é que ele sabe? Quem ensinou? Neném, chore para mamar. Ninguém ensinou. Como a zebra não ensina a zebrinha a andar em 15 minutos, senão o leão pega. Então você tem um monte de informação. Você não faz ideia. E isso vai influenciar no seu comportamento futuro. Vai influenciar no comportamento da nossa espécie. Por isso nós temos que estudar filogenia. Este aprendizado ancestral. Por isso nós temos que estudar a nossa espécie desde 180 mil anos atrás. Porque vem no sangue, vem nos hormônios, vem nos seus sistemas, está na genética. Está nos micro-organismos que estão dentro do seu intestino e do seu corpo todo. Então, precisamos prestar atenção. Então, se somos sociais e culturais, é porque somos biológicos. De novo, não dá para negar a biologia. Não faz sentido você negar a biologia. Nós temos que trazer a biologia para os estudos comportamentais. Tá? Por que isso acontece? Por que a gente nega a biologia? Né? Vive negando e não estuda e acha que só as ciências sociais vão nos dar as respostas. Porque nós somos antropocêntricos. Antropocêntrico significa que nós nos achamos o centro do universo. A melhor criatura que há no mundo. Não tem igual. Por que eu vou estudar biologia, estudar instinto? Eu não tenho instinto. A psicologia é uma que nega bastante o instinto. Sociologia, então, nem se fala. Eu não tenho instinto. Como você não tem instinto? Eu acabei de falar da filogenia. Eu acabei de falar do aprendizado filogenético, que são os tais dos instintos, que fazem você agir, luta ou fuga. Quando você se sente ameaçado, é o quê? É exatamente aprendizado filogenético. Por que te assustou? Que mecanismo? Onde você aprendeu isso? São situações novas que você reage na hora. Onde você aprendeu isso? É da espécie. Então não dá para ser mais, achar que você é o centro do universo, que o ser humano é o centro do universo. Aliás, de novo eu falo, e sempre vou repetir, para mim, os mais inteligentes seres desse mundo são os unicelulares, que vieram milhões de anos antes da gente e controlam a gente. Controlam o mundo, controlam as doenças do mundo. Eles se alteram, você cria remédio, ele vai se alterando. Esses sim são seres inteligentes. Tá? Então, para estudar biologia do comportamento, nós temos que olhar dessa outra maneira. Que nós somos mais um ser, não o ser do planeta. Temos sim inteligência, pensamos muita coisa, acabamos com o mundo, né? A gente faz isso, mas nós somos um ser biológico. Então nós temos que levar em consideração isso. Então mude a sua cabeça, deixe de ser antropocêntrico, de ter a petulância de achar que não, você tem controle sobre suas ações, todas as ações, não é verdade, e passe a entender que você tem instintos. Que você é como qualquer outro animal, que você vai reagir a várias situações. Muito mais as de consumo. A gente acha que situação de consumo é pensada. De modo algum, eu vou provar isso para você. Olha só, nós achamos que só nós fazemos business plan. Porque eu faço business plan, porque eu faço planejamento. Gente, o macaco faz isso. O macaco, quando vai pescar formiga, ele vai até a taboca, ele pega uma varinha, ele limpa a varinha, aí ele vai pescar formiga. Isso é planejamento. Ele acabou de fazer um planejamento. Esquilo faz planejamento. O esquilo pega um monte de nós, guarda, leva para a toca e alguns ele esconde no chão. Porque no inverno ele sabe que ele vai precisar de comida, que vai faltar comida, vai faltar nós. O que é isso? É planejamento. Ele está pensando no futuro. Ele está olhando para o futuro. Ele faz poupança, você não faz. Você, qualquer coisa, vai lá, rapela a sua poupança, sua previdência privada para fazer uma viagem, fazer alguma coisa. O esquilo não faz isso, ele segue direitinho. Aí você tem o corvo. O corvo é de uma inteligência monstruosa. Ele aprende coisas muito fácil. A gente fala, não, o ser humano faz ferramentas. Não, já mostrei que o macaco faz. O chimpanzé faz. E o corvo também faz. O corvo é um pássaro. E ele faz ferramentas. Ele dobra ferramentas para poder tirar as coisas de tubos. Quantas experiências não são feitas com corvo? Peixe palhaço também se comporta.
ele limpa os outros peixes, então na área dele ele limpa os peixes menores, mas quando chega um peixe maior, ele larga o menor e vai limpar o maior, porque ele sabe que o maior tem uma área muito grande, então ele tem concorrentes. Esse peixe maior pode ir em vários concorrentes, aquele menor não, só tem ele ou o outro. Olha só, isso é economia. Bactérias se conversam. Não, o ser humano é muito especial porque ele se comunica. Né? A comunicação do ser humano é especial. Bactéria se comunica. A bactéria, você tem uma bactéria aqui, você tem outra aqui. Uma quer saber se a outra é da mesma espécie. Ela solta uma química e essa outra também solta uma química. E aí, se elas são da mesma espécie, elas juntam e agem. Se elas são de espécies diferentes, ela fica quieta. Isso é comunicação. Nós vamos ver que nós temos muita comunicação química, que a gente não para prestar atenção, mas vai afetar a maneira com que a gente vende, a maneira com que a gente atrai as pessoas. Então, para de pensar que você é um animal hiper especial. É diferente, tem razão, mas não é hiper especial. E tem muita reação sua que é instintiva. Igual dos animais. Porque se eu acho um comportamento nosso que é igual a um comportamento animal, é sinal que esse comportamento é ancestral. Um não aprendeu com o outro, então o comportamento é ancestral. Vem lá de trás. E o comportamento econômico, eu te afirmo que ele é ancestral. Tem a ver com gasto de energia orgânica. E não com dólar ou com bolsa de valores. Isso foi criação cultural. Tem a ver com gasto de energia. Tá? Vamos conversar também sobre isso. Agora, eu vou te mostrar um filme que você vai ver exatamente a inteligência do corvo. Este corvo, ele aprendeu a trabalhar e a jogar. Essa espécie, né, que é na Caledônia, ele aprendeu a jogar nós, o carro passar em cima e ele vai lá pegar nós. Então, isso é planejamento. Sobe lá em cima, joga nós, cai lá embaixo, o ônibus abre, ou o carro abre, porque passa em cima, e ele pega nós. Mas mais do que isso, você vai ver que ele aprendeu a atravessar a faixa no sinal verde. Presta atenção. E aí a gente volta para conversar. Crows have become highly skilled at making a living in these new urban environments. In this Japanese city, they have devised a way of eating a food that normally they can't manage. Dropping a nut from a great height onto a hard road does sometimes crack it, but some nuts are particularly tough. So the crows have devised a better way. Drop it among the traffic. The problem now is collecting the bits without getting run over. So some birds have refined their technique. They station themselves beside pedestrian crossings. Wait for the lights to stop the traffic. Then collect your cracked nut in safety. Bom, você percebeu que nós somos realmente seres diferentes, temos um córtex diferentes, temos um planejamento diferentes, mas que também nós temos muita informação biológica, como tem os outros animais.
Né? Eu sempre digo, a gente fala, nossa, nós somos 98% diferentes dos chimpanzés. 98% iguais aos chimpanzés, 2% de diferença. Esse 2% faz uma diferença brutal. Tá bom, e os 98%? E os 98% também não têm igualdades? Claro que tem. São os instintos. E nós temos que parar de negar. Ok? Vamos lá, então, para a biologia do comportamento. Bom, olha só. Não existe comportamento humano dissociado da anatomia e da fisiologia. Não tem. Se tudo acontece na sua vida, pensamento, planejamento, tristeza, emoções em geral, tudo se passa pelo cérebro. Tudo é produzido dentro do seu organismo e não fora dele. Por isso que me implica muito as pessoas não estudarem biologia. Eu tenho que saber como provocar o seu organismo para que você reaja. Porque, na verdade, a sobrevivência é isso. É reagir ao ambiente. A homeostasia, que trabalha os seus hormônios, é exatamente isso. Controlar o seu organismo, né? Conforme o ambiente muda, o seu organismo muda. Então, só podemos entender que eu fiz uma ação e você reagiu se eu entender biologia. Fora isso, é chute. Você está chutando. Ah, ele comprou a água porque eu mudei de lugar no supermercado. Você não sabe. Pode ser sede, pode ser calor, pode ser que o supermercado esteja aqui. Você não tem a menor ideia, então não adianta dizer isso. Tá? Marketeers costumam afirmar isso. É uma petulância, sem entender a biologia. Tá? Ao contrário, a biologia pode te dar padrões. Tá? O ser humano, então, é um animal que tem um córtex desenvolvido, né? Então sabe planejar, mas os animais também o fazem, né? Mas ele não consegue entender e controlar seus instintos e impulsos. Na maioria das vezes, a gente não consegue controlar. A partir do momento que você passa a entender seu cérebro, aí sim. Isso chama-se metacognição. Aí eu consigo começar a controlar meu cérebro. Mas só a partir do momento que eu entendo este cérebro. Tá? Então, pensar, planejar, comunicar, ter linguagem não faz a gente muito diferente dos animais. Por quê? Porque o nosso corpo é inundado de processos físicos e químicos. Nós somos seres físico-químicos. Né? Então, o que está dentro do neurônio são só de cálcio que produzem eletricidade, sinais elétricos dentro do cérebro, tá? Eletromagnéticos. E quando um neurônio comunica com outro, é a química. Então, tudo que acontece na sua cabeça, todos os seus sonhos, todas as suas paixões, todos os seus amores, tudo que você planeja é processo físico-químico. Nada mais, nada menos, ok? E aí vem uma coisa muito bacana que eu gosto muito. Se você é um ser físico-químico, você é regido pela física e pela química. E aí a física tem dois princípios que são muito legais. Você é um ser preditivo porque você é repetitivo. Nós cometemos sempre os mesmos erros das mesmas maneiras. Tá? Os erros que a gente comete economicamente são sempre iguais. Os mesmos, exatamente os mesmos. Né? Por que é preditivo? Porque é físico-químico. Se eu provocar você com um ar-condicionado frio, você ou vai se mexer, ou vai mexer o pé, ou vai pôr uma blusa. Eu consigo que você compre uma blusa esfriando um ambiente. Eu consigo que você compre aquela bendita água que eu falei, esquentando o ambiente. Eu faço que você compre água. E olha só, as ciências sociais não conseguem dar padrão. Então elas ficam discutindo gerações e geração diferente da outra, X, Y, Z, e discutem informados, e discutem segmentação. A biologia te dá padrões. Então as ciências sociais ficam tentando achar padrões, que elas não conseguem. A biologia dá padrão porque você é da mesma espécie. Então o medo vai ativar as mesmas áreas do cérebro. A ansiedade vai provocar a mesma química, vai provocar o cortisol, o medo pode provocar testosterona em todos. Vai ser padrão. Óbvio que vão ter alguns que são diferentes dos outros. As pessoas sempre falam, mas eu não sou assim. Tá bom, mas é uma exceção. Porque na maioria das vezes nós agimos da mesma maneira porque somos da mesma espécie.
De novo, como a zebra age igual, como o leão age da mesma maneira, pode estar até separado, uma matilha não conhece a outra, eles vão agir da mesma maneira. Então, o sujeito que está na Malásia, que está na China, outro que está no Japão, que está nos Estados Unidos, no Alasca ou aqui no Brasil, nós, quando temos medo, ativam as mesmas áreas do cérebro. Então, eu preciso aprender como provocar essas áreas e gerar consumo. Tá? E olha só, desde já eu vou falar, vamos parar com essa frescura. É porque o neuromante invade. É porque o neuromante... Não. O neuromante não invade nada. Nós temos plasticidade cerebral. Você entra nessa aula e sai de maneira diferente, como eu também. Tá? Então, para com esse neuroalarmismo. E outra coisa, persuasão é natural. Você persuade seu filho tenta persuadir você persuade a namorado tenta persuadir, você persuade o seu marido, o marido tenta se persuadir. É assim. O mundo é feito de persuasão porque somos criaturas sociais. Uma precisa persuadir a outra. Então, vamos parar com a bobagem de que feio, persuasão, não tem nada de feio. Se você não vender para o sujeito, alguém vai vender. Ele vai comprar. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Nós somos preditivos e repetitivos. São leis da física. Então, eu consigo prever o que você vai fazer, como você vai agir, e você vai agir de maneira repetida. E eu sei disso, tá? Outra coisa que nós precisamos aprender é que nós não temos livre-arbítrio. Todo mundo fala, porque eu decidi essa compra, eu decidi aquilo. Não é verdade. Você não decide tudo que você quer. Nós não temos esse livre-arbítrio que a gente imagina. O organismo toma um monte de decisões pela gente. O meu cérebro agora está tomando um monte de decisões que eu não faço a menor ideia para corrigir algum erro que possa estar acontecendo aqui dentro do meu corpo. E você não tem a menor ideia. É uma discussão que a gente chama My Brain Make Me Do It. Quer dizer, meu cérebro me faz agir? Sim, seu cérebro te faz agir, você não tem a menor ideia. Olha só, o Benjamin Libet fez essa pesquisa, isso lá na década de 80. Então ele punha um sujeito, como você está aí, como eu estou aqui também, olhando para essa tela e dizia para o sujeito estava com eletrodos na cabeça, com um eletroencefalograma, e olhando para a tela. Aí ele dizia o seguinte, olha, aperte o botão quando você quiser. Aí o sujeito fala, eu gosto muito do número 40. Então, puf, o sujeito apertava. Ok? Olha só o que ele descobriu. Onde está escrito action, é onde o sujeito agiu, onde ele apertou o botão. Onde está o risco ali com W, awareness, é onde ele teve a intenção. Faz sentido, né? Primeiro eu penso, quero apertar no 40, vou lá e aperto. Aí vem o comando mecânico. Tá? Só que ele notou que o cérebro do sujeito reagiu 500 milésimos de segundos, 550 milésimos de segundos, antes do sujeito ter consciência. O cérebro já tinha mandado apertar. Hoje, fala-se em 12 segundos. Tem gente que fala em 7 segundos. Eu ainda estou nos 7 segundos, estou estudando para ver se o 12 é real. Mas 7 segundos antes, o seu cérebro já agiu. Então, quando você está andando lá num shopping, você, estou andando num shopping, você passa, né? Você está vendo um monte de coisa. Quando você volta, você fala, uau, olha aquele sapato. O seu cérebro já tinha comprado aquele sapato. Já estava registrado. É que você não percebeu conscientemente. Que é outra coisa que a gente acha que tem consciência do mundo. De tudo que se passa em volta da gente. Não é verdade, eu vou provar isso para você. Tá? Então, o nosso cérebro toma decisões. Mas quem são esses decisores? E aí a gente começa a entrar nos sistemas. Tá? Nós vamos entrar agora na genética e na microbiota. Tá? Microbiota são a quantidade de micro-organismos que você tem no seu intestino. Você tem muitos no corpo inteiro. Tá? Então, eu, Pedro, aposto que esses são os dois grandes impulsionadores do comportamento. O gene e a microbiota. Tá? O gene constrói proteínas e proteínas constroem os corpos. Então, os seus olhos, a cor dos olhos, o cabelo, o seu rosto, tudo, formato, altura, tudo é decidido pelo gene. Começa daí. Né? E a gente fala, existe uma teoria que se chama, que é do Richard Dawkins, que fala que o gene é egoísta, que o gene é uma máquina de sobrevivência. Né? Ele é tão egoísta que, por exemplo,
quando eu tenho um filho, se alguém vai atirar no meu filho, eu pulo na frente. Por quê? Porque ele tem o meu gene e o meu gene vai durar mais tempo nele do que em mim. Então eu me mato para salvar o meu filho. E aí você fala, não, o sujeito então se matou, então o gene é egoísta. Não, é sobrevivência. Quando eu pulo na frente dele, é a sobrevivência do meu gene. Por isso que diz que há a prevalecência do gene, que o gene decide, que ele é uma máquina que decide o nosso comportamento. Por que não? Se decide a cor do cabelo, a cor dos olhos, se decide o seu tamanho, altura, tamanho do pé, por que não iria influenciar comportamento? Influencia sim, muito. Né? Outra coisa que a gente não para pensar, e vamos lá, o gene, você não tem consciência das atitudes que ele está tomando? Ou tem? Eu sei tudo que meus genes estão dizendo? Não, você não tem a menor ideia. O outro componente é a microbiota. Tem pessoas estudiosas que falam que nós somos 10% humanos só. Sabe por quê? Porque a cada célula sua do corpo, existem 9 micro-organismos em volta dele e dentro da célula também. Olha que loucura. Então você é 9 vezes mais micro-organismos, que são organismos que vivem em simbiose com você, do que você mesmo. Né? Só a ponta do seu dedo tem 50 milhões de micro-organismos. Então você não é uma pessoa formada de osso, de carne, de sangue, de músculo. Você é um que a gente chama de super-organismo. Né? Você é também os organismos que vivem contigo, em simbiose. Né? Então, cada pessoa é um super-organismo. Né? Um coletivo que vive aí se ajudando para poder sobreviver. Tem muita coisa que você não iria digerir se não fosse micro-organismos. Você não poderia comer, te matavam. Mas eles conseguem digerir para você. Tá? O gene, né, o nosso corpo, tem 20 mil genes nossos. Né? Mas tem 4,4 milhões de genes microbiotas que vão cumprindo algumas funções para o seu corpo. E aí a gente chega numa conta que nem 10% humano a gente é. Talvez sejamos 0,5% carne e osso, o resto é microbiota. Tá? Olha só, então o sistema digestivo ele é coberto de micro-organismos, né? Lotado de micro-organismos que controlam a sua vida. Por quê? Porque o nervo vago une o intestino ao cérebro. É o único órgão do corpo que é ligado por uma via neural própria, que é o nervo vago. O resto é ligado pela coluna vertebral. E aí existe uma influência monstruosa do intestino no seu comportamento. Olha só, quando o seu intestino está permeável, ele não produz serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que basicamente te acalma. E 97% dele, descobriu-se há pouco, é produzido no seu intestino. Dentro do intestino. E aí, que são os micro-organismos que fazem produzir esses neurotransmissores. E aí você não fica calmo. Por isso que a gente fala enfesado, cheio de fezes. Né? Então nós temos lá bactérias, protozoários, né? Nós temos um monte de micro-organismos, um ecossistema dentro da gente, para decompor a matéria orgânica, né, que a gente ingere, transformar alimento em energia. São eles, é a nossa usininha, né, que faz a gente ter energia. Tá? E aí, como eu te falei, como o nervo vago tem ligação direta com o cérebro, ele vai afetar o seu humor diretamente. O cérebro afeta o intestino e o intestino afeta o cérebro. Né? As emoções afetam o funcionamento do intestino e o funcionamento intestinal vai afetar suas emoções. Olha isso daí, 20% das informações vão do cérebro para o intestino. Agora, 80% das informações nesta relação vão do intestino para o cérebro. Talvez sejam eles que decidem muito sobre a sua vida. O projeto da microbiota está sendo estudado agora, faz 2 anos. Né? Vão fazer uma devassa que nem fizeram com a genética. A mesma devassa que estão fazendo agora com o cérebro e com a microbiota. E nós vamos descobrir um monte de coisa. Que esses seres tomam um monte de atitudes, que às vezes, quando a gente quer chocolate, não é você que quer chocolate. Possivelmente são eles que estão pedindo chocolate.
Tá? Então, enfim, essa relação é muito grande. Não só a relação do apetite, né, que o intestino manda para o cérebro, ou a saciedade, não é só isso, né? Mas as emoções todas, aprendizado, memória, a resposta à dor, está tudo ligado. É só você pensar, quando você vai fazer uma apresentação em público e você tem aquele frio na barriga, é o seu intestino que está reagindo a isso, tá? Então, assim, distúrbios neurais, distúrbios psicológicos foram descobertos que são ações desses micro-organismos. Autistas, depressão, ansiedade, são influências dos micro-organismos. Né? Então, nem todas as pessoas são autistas por causa da genética. Alguns são por causa da microbiota. Nem todas as pessoas são ansiosas ou depressivas por causa da genética. Pode não ter pai, não ter mãe depressivos nem ansiosos, mas a microbiota desse sujeito faz com que ele seja depressivo. Né? O bacana é que dá para modificar. Você consegue mexer no intestino, modificar o seu intestino com alimentação. Tá? Então, aí, bactérias ajudam a controlar o nosso nível de estresse. Né? Existem duas linhagens aí muito curiosas, que é a bifidobactérias e o lactobacillus, né? Yakult. Tá? Uma dose desses, né? Ou algumas doses desses micro-organismos pode reduzir o seu estresse. Eles ajudam a produzir baixos níveis de ansiedade. Eles modificam a sua química orgânica. Isso porque está só no começo, nós vamos descobrir um monte de coisa ainda sobre o micro-organismo. Olha só, bactérias vivas produzem níveis de triptofano. O triptofano se converte em serotonina. Serotonina promove a felicidade. Básico, né? A influência do intestino é direta sobre o nosso cérebro, tá? Sobre a amígdala, sobre o hipocampo. Né? Então, quando você se alimenta, né, você está gerando comportamento. E aí você para pensar, um vendedor que come mal, ele vai ser irritado. Um consultor que não vai ao banheiro, ele vai ser irritado. Se ele modificar a alimentação dele, ele muda o comportamento. Né? Isso influi no marketing, porque pode atrapalhar seu vendedor. Olha outra curiosidade. O tétano, né, pode causar autismo. Né? O C tetânico que causa o tétano. Né? Foram feitas pesquisas e descobriram que pode ser uma das causas do autismo. Né? Adultos, por exemplo, infectados por toxoplasmose, têm sua personalidade modificada. Verdade. Modifica a personalidade da pessoa. Homens, por exemplo, infectados tendem a se tornar menos agradáveis, ignoram as regras sociais, têm menor senso de moralidade, são mais desconfiados, mais ciumentos. Agora, as mulheres se tornam mais descontraídas, calorosas, confiantes, ficam mais seguras, determinadas de si. Então, antes de terem infectados pelo toxoplasma, né, antes de terem toxoplasmose, eles eram de um jeito. Depois, eles passam a ser de outro. Muda a personalidade. E isso muda o comportamento de consumo. Muda muito. O homem passa a arriscar mais. Né? Eles começam a ficar mais... E a mulher também. Começa a ficar mais impulsivos. Né? Muda o uso do cartão de crédito. Né? Mulheres por causa do aumento da confiança e o homem por causa da impulsividade social. Isso muda o comportamento de compra. Isso muda a sua estratégia de marketing. Né? E aí vão outras reações. O toxoplasma também faz as pessoas ficarem com reações mais lerdas, né? Pouca facilidade de concentração. Então, por exemplo, chega até na educação, um aluno, você fala, não, esse aluno não presta atenção. Não, ele não consegue se concentrar porque ele tem toxoplasmose. Nós somos o último hospedeiro desse micro-organismo. Tá? Então, assim, a microbiota é capaz de influenciar nosso comportamento. E aí, será que se eu mudar essa microbiota com o alimento, eu consigo mudar comportamento? Certamente. Vê-se essa pesquisa aí de Manchester, né, no Canadá. Então, alterar a flora intestinal dos camundongos, né, quando dava para eles antibiótico, tornava eles menos ansiosos na hora de explorar um ambiente. Né? O antibiótico faz isso, você consegue mudar.
Né? Só que aí nos assusta, porque você pensa, puxa, o gene manda no meu comportamento e a microbiota manda no meu comportamento. Então, quer dizer, eu não tenho decisão, eu não tomo... Toma, algumas decisões você toma sim. O que não pode negar é que várias outras decisões de comportamento de consumo estão diretamente relacionadas à sua genética. Existe uma variação genética chamada DRD4 que faz você mais impulsivo. Agora, você está no ambiente. Se o sujeito mora num lugar onde não tem nada, num sítio onde não tem nada, e ele tem essa variação genética, o ambiente não provoca. Mas se ele está num ambiente onde tem shoppings, vai provocar. Então, sim, a microbiota influencia no seu comportamento e sim, os seus genes influenciam no seu comportamento. E aí a gente chega no seguinte, comportamentos são ações humanas, conscientes, inconscientes, semiconscientes, né? Mas quem provoca comportamento? Ué, é o cérebro que faz você agir. Olha, que bacana, esse é o cérebro, é o órgão que faz eu agir, isso. Mas o que é que provoca o meu cérebro para que eu aja? A química, neurotransmissores e hormônios. Então, neurotransmissores e hormônios para você se comportar. Tá bom. E o que provoca, então, os neurotransmissores e hormônios? O gene e a microbiota, que acabamos de conversar. São eles que promovem a química. Ah, tá bom. E como é que eu mudo tudo isso? Como é que eu faço uma pessoa ficar mais simpática, ou mais ativa, ou prestar mais atenção? Como é que eu mudo o meu vendedor? Alimentação. Então, a alimentação, no final, gera comportamento. Alimentação modifica a microbiota, que produz neurotransmissores e hormônios, né, ajuda na produção, que faz o cérebro agir e a pessoa se comporta. Perfeito? Tranquilo até aqui? Então tá bom. Olha só, vamos depois para a segunda aula. Então aqui a gente aprendeu que o gene e a microbiota influenciam o nosso comportamento. Por isso não dá para falar que somos completamente conscientes dos nossos atos. Nós não temos o livre-arbítrio que a gente imagina, ok? Então, na próxima a gente continua estudando os sistemas, tá bom? Até a aula que vem. Um super abraço. E de novo, muito obrigado por estar aqui comigo.